Bem-vindos, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse espaço de diálogo, de interlocução. Como que tá a imagem para vocês? O som tá legal? Tá escuro? Tá bom? Me contem aí. Bom dia, Bárbara. Pessoal aí entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. A mais uma leitura comentada, né? Nós já tivemos a leitura comentada do texto A Dinâmica da Transferência, e agora nós vamos trabalhar o texto Lembrar, Repetir e Perlaborar, que vocês encontram aqui, né? na obra da Autêntica. Melhor tradução, tá, pessoal? Insisto nisso, né? Se forem pegar e comprar, né, a obra, espero que sim. Se interessam por psicanálise, que vocês procurem aí o texto da Autêntica, tá bom? Eu estou voltando agora, eu dei uma pausa das redes sociais, acredito que alguns de vocês devem ter percebido, né? Estou funcionando meio que em outro tempo aqui, né? Com menos textos, menos postagens, mas também com muito trabalho de bastidores, né? Fazendo algumas gravações para o Instituto ESP, e em especial cuidando das coisas da pós-graduação, né? E dos seminários que estão rolando aí. Vamos lá. Então o texto de hoje, né, nós vamos começar, não pretendo encerrar ele hoje, tá? A gente vai tentar aí trabalhar meia horinha mais ou menos lendo, comentando, tá bom? Avançar na medida do possível. O texto de hoje vocês encontram, então, quem chegou agora aqui, tá? Fundamentos da Clínica Psicanalítica, que são as traduções das obras de Freud pela editora Autêntica, tá bom? Como eu já disse, né? A meu ver, é a melhor tradução que nós temos em mãos, ok? Claro que não é igual o original em alemão, né? Mas, todavia, a coisa é bem bacana. Pessoal, eu gostaria de, antes de começar a leitura do texto, fazer uma ambientação, né, naquilo que Freud estava vivendo em 1914. E mais especialmente, historicamente falando, em 1914 e em 1915 a gente tem ali o início da Primeira Guerra Mundial, e isso é em um plano macro, mas em um plano micro, né, o que nós estamos vivendo com Freud é o início da IPA em 1910, 1911, Jung assumindo, né, a presidência da IPA por indicação de Freud, inclusive. Logo depois, Adler, que era um dos grandes seguidores de Freud e um dos maiores propagadores da psicanálise, Alfred Adler, rompe com a IPA. Freud chega a dizer em determinado momento, né, que ele desconfiava que Adler sequer tinha noção do que é o recalcamento, quanto mais do inconsciente, né? Então nós estamos falando aqui de um grupo de psicanalistas, né, que estavam junto com Freud, Jung, Adler, entre outros, né? Steckel estava junto com Adler ali, mas Steckel, se eu não me engano, fica, que estava formalizando as instituições psicanalíticas, e que ao mesmo tempo o próprio Freud chega a dizer que esse pessoal que diz que trabalha com psicanálise sequer sabe o que é a psicanálise, afinal de contas. Não é muito diferente de hoje, né? Muita gente me pergunta assim, Marco, qual a diferença de psicanálise e psicoterapia, né? Porque como saber se é psicanálise? Quais os efeitos de uma análise? A psicanálise trabalha com o inconsciente, né? O sujeito e o objeto da psicanálise são muito específicos da psicanálise. Então, uma psicoterapia não vai alcançar o inconsciente, né? Não vai produzir o inconsciente. Sim, o inconsciente é uma produção clínica, tá? Então, o que a gente tinha nesse cenário, né, histórico ao mesmo tempo, de um lado, a Primeira Guerra Mundial, né, acontecendo, onde a Áustria, né, começa a se fortalecer, vai invadir a França, então você tem ali uma série de mal-estar, né? A Aline, pessoal da Psicologia Uninassal, tá por aqui, legal, bem-vindos, um beijão, pessoal.
Tá, turma em peso. E Aline, muito obrigado por trazer os alunos aqui, tá bom? Então, voltando aqui, historicamente nós temos a Primeira Guerra Mundial começando ali, né? No macro, né? Numa visão macro. E numa visão micro, nós temos uma guerra interna dentro da IPA que ameaça a soberania da psicanálise, do pensamento de Freud. Isso acaba produzindo, né, algumas desavenças que vai culminar, tá, ali bem no comecinho da IPA, né, que vai culminar naquelas famosas, no grupo secreto do Freud, onde Freud deu um anel para cada um, né, dos seus mais chegados, por assim dizer, e que esse grupo depois, né, muitos anos depois da Primeira Guerra, né, vai ficar responsável pela formação dos analistas na IPA, ou seja, aqui nesse momento desse texto, em 1914, nós não temos, atenção aqui, uma instituição ou um método que forme psicanalistas que não seja a própria psicanálise, ok? A própria análise pessoal. Não tem outro. Hoje tem outro? Também não, né? A gente já falou disso em alguns momentos, que o analista é efeito da sua análise, né? É um produto de uma análise pessoal, então a gente não pode confundir um diploma, né? Um certificado, né? Ou um curso com a formação do analista, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Senão nós teríamos graduação em psicanálise. Nem Freud havia proposto um negócio desse, né? Então, para vocês terem uma ideia, antes da gente entrar no texto, eu achei por bem fazer essa ambientação para vocês, porque a psicanálise ela estava sendo ameaçada dos dois lados. Primeiro, do lado da Primeira Guerra Mundial, né? Onde boa parte dos pacientes do Freud, dos analistas, né? Dos médicos, estavam indo para a guerra, né? Então todo o conhecimento, toda a teoria poderia se perder. E por outro lado, essa questão das desavenças, né, internas à instituição psicanalítica recém-criada, que estava levando, por exemplo, né, Jung vai para Nova York e sequer cita libido, né, nas palestras dele sobre a psicanálise. É mais ou menos assim. Levei a cerveja sem álcool, né? Ou seja, o meio de produção é diferente, o efeito é diferente, o método é diferente, é óbvio então que a coisa em si vai ser diferente, tá bom? Então, Freud, muito preocupado com isso, começa a escrever uma série de textos, né? Entre eles nós podemos colocar dois, especificamente falando. O primeiro é os artigos técnicos de Freud, e depois vem a metapsicologia freudiana, tá bom? Que são todos eles mais ou menos ali na mesma época, tá? E que tem por base, né, a defesa da psicanálise, né? Mas não é uma defesa como Freud já vinha fazendo em 1900, 1905, 1910, né? Não, é uma defesa contra os inimigos internos, tá? Contra os pensamentos internos errôneos, por exemplo, chamar pulsão de instinto, né? A gente vê isso muito hoje ainda, ou confundir, dizer que psicanálise nunca tem fim, né? Ou achar que 40 sessões de terapia didática, né, vai formar um analista, né? Então a gente começa a ver que ainda hoje, né, parece que é mais difícil a gente fazer o que Lacan propôs no ato de fundação da sua escola, né? É mais difícil a gente corrigir a rota, né, do que dizer para o pessoal de fora o que é a psicanálise, quais são os seus efeitos e a sua importância de uma forma geral no mundo contemporâneo, ok? Então vamos lá. Feita essa introdução histórica, importantíssima, não se esqueçam disso, tá? Freud escreve aqui para assegurar, né, a psicanálise, assegurar a sobrevivência da psicanálise, tá bom? Vamos começar a leitura do texto. Lembrar, repetir e perlaborar, o texto escrito em 1914,
Um texto muito importante, né, que inclusive vale ressaltar, né, que é um dos fundamentos da psicanálise, tá? Um texto fundamental que vai trabalhar três elementos. Tá? Três elementos. Primeiro, o método. Segundo, o conceito de repetição. E terceiro, o conceito de perlaboração, de elaboração. Tá? Não como fim do tratamento, mas como efeito, ok? Efeito de um percurso. Acho que essa introdução precisava ser feita, tá bom? Vamos lá, vamos começar então. Não me parece supérfluo advertir constantemente os aprendizes das transformações profundas que a técnica psicanalítica sofreu desde os seus primórdios. Ou seja, a psicanálise não é algo que fica estagnada, tá? A técnica se modifica, o manejo se modifica, mas os seus fundamentos persistem, ok? Aí você começa a ter uma diferenciação entre o que é psicanálise e o que não é psicanálise. Se sustentam os fundamentos da psicanálise, ou seja, inconsciente, repetição, transferência. Tem gente falando que transferência é a mesma coisa que raporte. Não dá para dizer que é psicanálise. Raporte não tem nada a ver com transferência, né? O recalque, né? Associação livre de ideias, né? A regra fundamental, essas coisas se mantêm, né? Essa neutralidade do analista, no sentido de que o analista intervém sim, o analista faz parte sim, né? O analista participa, né? Da cena, constrói a cena junto com o analisante. Aí Freud vai dizer neurose de transferência, né? Ou seja, o analista faz parte do sintoma, tá? Que se produz na clínica. Isso é muito bacana, porque é a partir daí que a gente vai conseguir ler uma demanda de análise, tá bom? Possível. Mas não é a pessoa do analista. Ou seja, quando eu recebo um paciente, eu não vou falar para o meu paciente o que ele deve ou não deve fazer, o que é certo ou o que é errado, o que ele deve pensar, como ele deve pensar ou como ele deve agir, o que ele deve ou não deve escolher, quais opções ele tem, né? Mas eu vou interrogar o paciente, tá? Para que, se utilizando da sugestão, óbvio que o analista sugestiona o paciente, mas sugestiona em que sentido? Sugestiona para que ele continue falando, para que a associação livre continue sendo produzida, ok? É diferente de você fazer uma sugestão que estanque a coisa, tá? A intervenção do analista, então, se utiliza da sugestão para que a regra fundamental continue acontecendo, tá bom? Continuemos. Primeiro, na fase da catarse de Breuer, o foco se dava sobre o momento da formação dos sintomas e havia o esforço consequente em deixar reproduzir os processos psíquicos daquela situação para depois conduzi-los a um decurso, através da atividade consciente. Naquela época, lembrar e abreagir eram os objetivos a serem atingidos por meio do estado hipnótico. O que é a abreação? A abreação é você, de alguma forma, produzir o efeito de religar a ideia original com o afeto correspondente, ok? Então, a ideia original com o afeto correspondente que foi cindido, que foi separado, dividido, né, a partir do recalque, da repressão. Aqui tem toda uma... Por isso que o Freud vai depois, né, trabalhar a metapsicologia. Né? O que a gente vai ver aqui é que a partir da hipnose, da catarse, você consegue fazer esse efeito, né, de religar. No entanto, você não mexe no mecanismo, ok? Isso é muito importante. Uma psicoterapia pode alcançar esses efeitos. Uma hipnose pode alcançar esses efeitos de abreação. No entanto, não modifica o mecanismo de funcionamento.
Ou seja, o que você vai ter é que resolve agora, daqui a pouco tem de novo. Entenderam? Isso tem que ficar muito claro, tá? Por quê? Porque esse mecanismo de funcionamento é inconsciente, né? É da ordem do pulsional, daquilo que se escreve mediante aquilo que está recalcado, desse recalque originário, né? Continuemos então. Depois, após a renúncia à hipnose, o Freud está dando aqui Freud está fazendo um levantamento histórico da técnica, do método, ok? Depois, após a renúncia à hipnose, tornava-se premente a tarefa de inferir, a partir das ocorrências, ou seja, das ideias que o paciente ia, né, relatando, tá? Livres do analisando, aquilo que ele não conseguia lembrar. Através do trabalho de interpretação e da comunicação de seus resultados ao paciente, objetivava-se contornar a resistência. Veja, não é vencê-la, não é superá-la, é contorná-la, dar a volta, né? Manteve-se o foco sobre a preparação para as situações da formação dos sintomas e daqueles outros que surgiram por trás do momento do adoecimento. A abreação ficou em segundo plano e parecia substituída pelo dispêndio de trabalho que o analisando tinha de fazer para a superação da crítica contra suas ocorrências, seguindo a regra fundamental da psicanálise. Superação esta que lhe era imputada. Por fim, constituiu-se a técnica atual, coerente, em que o médico abdica do estabelecimento de um determinado momento ou problema e se contenta em estudar a superfície. Marco, mas o inconsciente está nas profundezas. Escuta isso aqui que o Freud está escrevendo, deixou para a gente, né? Em estudar a superfície psíquica do analisando, usando a arte da interpretação basicamente para reconhecer as resistências que surgem ali e para torná-las consciente para o paciente. Instala-se, então, um novo tipo de divisão de trabalho. O método revela as resistências que eram desconhecidas do paciente. Sendo estas dominadas, muitas vezes o paciente narra, sem qualquer esforço, as situações esquecidas e os contextos esquecidos. Não é mais o analista que vai dizer o que é ou não é a realidade, o que é ou não é fato. Isso é deixado para o analisante, a partir da sua fala, construir a realidade que ele suporta, ok? Isso é muito importante. O objetivo dessas técnicas naturalmente permaneceu inalterado, de forma descritiva, o preenchimento das lacunas da lembrança, de forma dinâmica, a superação das resistências de recalque. Veja que agora é a superação das resistências. Não se trata mais de contorná-las. Precisamos continuar gratos à antiga técnica hipnótica, pois ela nos apresentou alguns processos psíquicos específicos da análise de forma isolada e esquemática. Só assim conseguimos ter coragem de criar nós mesmos situações complicadas no tratamento, cura analítica, e mantê-las transparentes. Olha o que Freud vai chamar aqui de situações complicadas. A neurose de transferência. Né? A transferência, eu dei esse curso agora, né, pelo Instituto AESP. Quem tiver interesse, acho que pode ainda adquirir, né, foi sábado passado. Mas a transferência, ela, rigorosamente falando, né, ela acontece no dia a dia da gente. Né? Ela é um fenômeno humano. No entanto, e eu acho que isso aqui que é bacana, pessoal, embora a transferência seja um fenômeno humano, o que vai diferenciar isso na psicanálise é o manejo, né? É a finalidade, tá? Então, o analista, rigorosamente falando, né, ele tem o dever ético de saber manejar uma transferência. Sabem os analistas manejar a transferência? Ou coloca só o paciente pai falando lá e fica, né, inventando teorias, né?
a respeito da... Ah, olha, isso é Édipo, tal. Ah, e daí? E daí que é Édipo? Que seja Édipo não quer dizer que eu sou apaixonado pelo meu pai ou pela minha mãe. Pode ser pela empregada, pode ser pela avó, pelo vô, pode ser por um tio, por um irmão. Entendem? Não tem nada a ver. Vamos lá. O lembrar, então, configurava-se de modo muito simples naqueles tratamentos hipnóticos. O paciente transportava-se para uma situação anterior que ele parecia nunca confundir com a situação presente. Isso aqui é muito importante. Vamos lá. Informava os processos psíquicos dela até onde haviam permanecido normais e acrescentava o que podia resultar da transformação dos processos até então inconscientes para conscientes. Aqui, pessoal, isso é muito importante. Por quê? Porque na hipnose e nos outros manejos psicoterapêuticos há uma diferenciação entre o presente, o passado e o futuro. A psicanálise não trabalha com o passado. A psicanálise trabalha tão somente com o presente. Isso muita gente se esquece ou não dá o devido valor a isso e acaba enfiando os pés pelas mãos. Por quê? Porque o que o paciente me relata do passado serve tão somente, eu vou usar essa expressão, talvez não seja a melhor, para ativar no aqui e agora aquilo que estava recalcado. Então, na realidade, é uma revivência que, no fundo, nunca ficou no passado, mas que está sempre no presente, está sempre no aqui e agora. Então, o analista em transferência vai tentar produzir isso na clínica. Ok? Não se trata de voltar ao passado, como na hipnose, para encerrar um ciclo que já ficou lá. Não. E aqui a gente tem um outro ponto. A psicanálise aponta sempre ao futuro, ao novo, ao diferente, não ao igual. Não à continuidade de alguma coisa. Tá? Acrescento aqui algumas observações para as quais todo analista encontrará confirmações a partir de sua experiência. O esquecimento de impressões, cenas e vivências geralmente se reduz a um bloqueio delas. Quando o paciente fala desse esquecido, raramente ele deixa de acrescentar a seguinte afirmação: na verdade, eu sempre soube disso, mas não pensava nisso. Não raro ele expressa sua decepção quanto ao fato de que não lhe ocorrem coisas suficientes que ele possa reconhecer como esquecidas, nas quais ele nunca mais pensou desde que aconteceram. Mas também esse anseio é satisfeito especificamente nas histerias de conversão. O esquecer sofre uma nova limitação através do reconhecimento das lembranças encobridoras, geralmente presentes. Em alguns casos, tive a impressão de que a conhecida amnésia da infância, tão importante para nós do ponto de vista teórico, é totalmente compensada pelas lembranças encobridoras. Nelas, não apenas se perpetuou muito do essencial da vida da infância, mas sim tudo o que é essencial. Precisamos apenas saber delas e extraí-lo através da análise. Elas representam os anos da infância esquecidos, tão bem quanto o conteúdo manifesto do sonho representa os pensamentos do sonho. O que o Freud está dizendo aqui, gente? Isso aqui é muito bacana. Que essas lembranças encobridoras, né, são, na verdade, histórias que a gente conta e acredita para não se haver não é com o que aconteceu, mas com um buraco, com um vazio de sentido, com o traumático.
O outro grupo de processos psíquicos que podem ser contrapostos às impressões e às vivências como atos exclusivamente interiores, fantasias, processos de relações, moções de sentimentos, conexões, precisa ser observado em separado, na sua relação com o esquecer e o lembrar. Aqui acontece com bastante frequência que se lembre algo que nunca poderia ter sido esquecido, porque não foi percebido em nenhum momento, nunca esteve consciente e, além disso, parece ser totalmente indiferente para o percurso psíquico se tal conexão foi consciente e depois esquecida ou se nunca chegou à consciência. A convicção que o paciente adquire ao longo da análise é totalmente independente de tal lembrança. Olha que bacana. Uma análise, então, não depende de que você saiba do porquê você sofre. A gente não está trabalhando com a consciência, no sentido de tornar consciente, lembrar tudo que se passou, né? Não. Quem vai trabalhar com isso de uma forma muito bacana é Jacques Lacan, quando ele traz à tona, né, a questão do real. Né? Ou seja, enquanto as psicoterapias funcionam no eixo imaginário e algumas no simbólico, Lacan vai dizer que a psicanálise se ocupa também do real, disso que é impossível, disso que de alguma forma não tem nome, porque é impossível de ser nomeado, porque não cabe nas palavras, porque a palavra não consegue bordear, fazer limite. E aí é a angústia. A psicanálise opera desde aí. Isso Lacan lendo Freud, tá? Especialmente nas variadas formas da neurose obsessiva, o esquecido geralmente se limita à dissolução de nexos, ao não reconhecimento de sequências e ao isolamento de lembranças. Como é que a gente pode pensar isso? Lembrem lá o texto do Recordar, Repetir, esse aqui, o recalque do Freud. O Freud, em determinado momento, ele vai dizer assim que, olha, nós temos que entender o recalcamento, né, como tem algo de um recalcado primordial, um recalcado primário, que atrai mesmo, puxa, como um imã. Né? O Lacan retoma isso no Seminário 11, né? O Jorge Cesarino está fazendo esse curso do Seminário 11, uma releitura do Seminário 11 pelo ESP. Se alguém quiser depois pode me perguntar ou entra lá no site do ESP para retomar os conceitos fundamentais, está fantástico. Mas o Freud, quando ele escreve o recalque, ele vai dizer que tem algo do recalcado originário, esse sulco, esse traço que atrai tudo que chega perto de significar alguma coisa ali, né? E mantém isso no inconsciente, né? Então tem duas forças aí. A primeira força é a força do ego, que não quer saber de nada disso, né? E vai empurrar isso para o inconsciente. A segunda força é a força de atração desse recalcado originário. Então você tem ali um recalcado secundário, né? um recalque propriamente dito, né? Que esse secundário, esse recalque propriamente dito, é isso que a gente vai ter que intervir para ser suspenso e para que o paciente, em associação livre de ideias, né, possa produzir um saber sobre isso. Mas veja que o saber sobre o recalcado secundário, o recalque propriamente dito, não produz um saber sobre o recalcado originário. Não tem um saber aqui. Não tem um saber prévio. Aqui vai ter que ser construída uma ficção. Né? Então, o que o Freud está dizendo aqui, no fundo, né, é que esse recalcado secundário, que está sofrendo os efeitos, né, do recalcado originário e do ego, que não quer saber disso, fica isolado como uma representação de toda uma cena que está desafetada. Marco, onde a gente pode ver isso? O caso Hans, do pequeno Hans. Está lá no caso Hans, é só dar uma lida. Ou então no Homem dos Ratos.
escutando nossos pacientes. Continuemos? Para um tipo especial de vivências extremamente importantes, que fazem parte dos primórdios da infância e que à sua época foram vividas sem compreensão, mas que a posteriori encontraram compreensão e interpretação, geralmente não se consegue evocar uma lembrança. Aqui é bem bacana, o Freud está resumindo a teoria do trauma aqui, né? Ou seja, é uma primeira experiência de satisfação na qual você não tem nenhuma compreensão, na qual você não tem nenhuma significação, nenhum sentido, ou seja, né, é uma experiência no campo do real, aonde o simbólico consegue minimamente se articular, mas que só vai produzir um efeito de sentido, ou seja, imaginário, a posteriori a partir de um outro, que vai dizer isso é aquilo. Tá? Chegamos ao seu conhecimento através de sonhos e pelos motivos mais prementes da engrenagem da neurose, somos forçados a acreditar nela. E também podemos nos convencer de que o analisando, após a superação de suas resistências, não utilizará a ausência da sensação de lembrança, sensação de familiaridade, contra a sua aceitação. Enfim, esse objeto requer tanto cuidado crítico e traz tanta coisa nova e estranha que eu me reservo o direito de tratá-lo em separado a partir de material adequado. Mas, ao colocar essa nova técnica em prática, sobra muito pouco, às vezes nada daquele decurso que felizmente não tem obstáculos. Olha que bacana que o Freud está falando aqui. Hipnose, catarse, sugestão, psicoterapia, não tem obstáculos, né? Também aqui há casos que se comportam em parte como na técnica hipnótica e que só mais tarde fracassam, mas outros casos se comportam de forma diferente desde o início. Mas se tivermos em mente o último tipo, no intuito de marcarmos a diferença, podemos dizer que o analisando não se lembra de mais nada do que foi esquecido e recalcado, mas ele atua com aquilo. Ele não o reproduz como lembrança, mas como ato. Ele repete sem, obviamente, saber que o repete. Vocês estão entendendo quando eu comecei a falar aqui para vocês, né, sobre a transferência e essa questão de ser no aqui e agora, não no sentido de evocar um passado e ficar tentando lembrar do passado, né? Vamos lá. Por exemplo, o analisando não conta que lembra ter sido rebelde e incrédulo diante da autoridade dos pais, mas se comporta desta forma diante do médico. Ele não lembra que em sua pesquisa sexual infantil ficou perplexo, atônico e desamparado, mas apresenta uma série de sonhos e ocorrências confusos, reclama de que nada dá certo para ele e mostra como sendo o seu destino nunca terminar uma empreitada. Ele não se lembra que se envergonhou intensamente por certas atividades sexuais e que temia ser descoberto, mas mostra que tem vergonha do tratamento ao qual se submeteu agora, buscando ocultá-lo de todos. Olha isso! O Freud falando o que acontece na nossa clínica. Gente, mudou nada, né? Ou seja, temos invariantes e temos variantes. Tem uma piada, né, que diz que o padre foi numa vila confessar e fazia muitos anos que ninguém ia lá confessar na vila, né? Pronto, aqui, ó. Vê se ajuda, pessoal. Pediram para desativar o comentário. E aí, na hora que o pessoal chegava para confessar para o padre, né, falava ali meia dúzia de pecado, o padre absolvia e ia embora. Meia dúzia de pecado, o padre absolvia e ia embora. Aí eu falo, não é possível, gente. Esse povo aí peca muito mais. Eu conheço esse pessoal, eu sei, eu vejo eles aqui, eu ouço falar, não é possível. A hora que ele saiu lá fora, ele viu o capeta, né, o demônio na fila do confessionário. E aí ele falou, pô, o que tu tá fazendo aqui? Né? Aí o capeta falou assim, não, é que na hora de pecar, eu tiro a vergonha deles. Na hora de confessar, eu coloco em dobro. Então, para vocês terem uma noção da coisa, né? Na hora de fazer, faz. Mas na hora de falar em análise, gente, isso é muito legal. Por quê?
Porque na clínica, às vezes a gente escuta umas coisas absurdas, absurdas, absurdas. Eu mesmo já escutei coisas, bom, acho que vocês imaginam, né? E de repente, um detalhe que para mim, Marco, seria a coisa mais natural do mundo poder falar abertamente assim. A pessoa conta até com voz baixinha. De tanta vergonha que tem. Vamos lá. Dá um exemplo. Uma vez eu recebi um paciente, né, e estava falando de abusos e que foi abusado, que abusou e não sei o que, não sei o que. Aí de repente esse paciente vira e fala, era um líder de uma igreja, né? Ele vira e fala da mulher dele, da esposa, dos filhos e tal. E aí ele falou assim, mas eu tenho inveja. Aí o quê? Ele falou, você escutou, Marco, o que eu falei? Falei, tá, mas inveja do quê? Aí ele falou assim, eu nunca contei isso pra ninguém. Tem uma coisa aqui que o Freud retoma e que é muito importante. O que a gente diz em análise, a partir do ato da intervenção do analista, não fica no dito, mas se escreve na carne. Marca-se a carne. Isso é muito importante. A psicanálise não trabalha com as palavras. Escutem isso. Não são as palavras, mas a psicanálise opera a partir do efeito delas no sujeito. Marca a carne. Vamos continuar? E são dessas marcas, né, que aparentemente não há sentido nenhum, que nós, através da nossa escuta e das nossas intervenções, nós vamos permitindo que o analisante em trabalho, tá, em transferência, associando livremente, né, vá podendo costurar isso e de alguma forma cauterizar esse maldito. Por exemplo, continuamos aqui. Principalmente, ele começa o tratamento com tal repetição. Frequentemente, quando se informa a regra psicanalítica fundamental a um paciente com uma história de vida repleta de alternâncias e um longo histórico da doença, esse convida o paciente a dizer o que lhe ocorre, esperando que suas informações brotem em torrente, temos a experiência inicial de que ele não tem nada a dizer. É igual hoje. Tá vendo, gente, a atualidade da psicanálise? Né? Quantas e quantas e quantas vezes a gente não vai para análise e fala, puta, hoje eu não tenho nada para falar. É só começar, né? Ou quantas e quantas vezes a gente não quer desmarcar uma sessão porque não ocorre nada na cabeça. O nome disso é resistência, tá bom? Vamos dar nome aos bois. E é preciso um primeiro passo, é preciso avançar, é preciso dizer. Ou quantas e quantas vezes, né, você não começa a falar alguma coisa, cruza os braços no divã e meio que, puta, quero ir embora. Aqui nós estamos arranhando a superfície do que nós vamos pensar como o conceito de repetição para Freud. Que não, tal qual o inconsciente, não é o mesmo para a filosofia, não é o mesmo para a biologia, né? Não é o mesmo para Nietzsche, não é o mesmo para Kierkegaard. A repetição em Freud é um outro conceito, né? Continuemos aqui. É evidente que isso nada mais é que a repetição de uma postura homossexual que se impõe como uma resistência contra todo tipo de lembrança. Enquanto ele permanecer em tratamento, ele não se libertará mais dessa obsessão da repetição. Enfim, entendemos que esse é o seu modo de lembrar. Há uma coisa bem bacana aqui. O que o Freud está chamando aqui de postura homossexual é com relação ao amor de um homem
que transfere para um outro homem, no caso o Freud ou o analista, tá? E produz ali uma relação de amor, ok? A gente precisa entender que homossexual na psicanálise não quer dizer de pessoas que têm o desejo, né, e uma relação de amor com pessoas do mesmo sexo, mas nós estamos falando de pulsão. E para pulsão, leiam lá o Freud, para pulsão se trata tão somente de objeto. O analista, nesse lugar, deve se fazer de objeto para que a clínica, para que a psicanálise possa acontecer. Ok? É claro que nos interessa, em primeira linha, a relação dessa obsessão da repetição com a transferência. Veja, o Freud não está dizendo que é a mesma coisa, ele está dizendo que tem uma relação entre a obsessão, entre a repetição e a transferência, e também com a resistência. Logo percebemos que a resistência, ela própria é apenas uma parcela da repetição, e que a repetição é a transferência do passado esquecido, não apenas para o médico, mas também para todos os outros aspectos da situação presente, ou seja, no aqui e agora. Transfere-se algo que se viveu e continua se vivendo na atualidade. Portanto, precisamos estar preparados para o fato de que o analisando se entrega à obsessão da repetição, que agora substitui o impulso para a lembrança, não apenas na relação pessoal com o médico, mas também em todas as outras atividades e relações simultâneas da sua vida. Por exemplo, quando durante um tratamento, ele escolhe um objeto de amor, assume uma tarefa, inicia uma empreitada. Também a parte da resistência é fácil de reconhecer. Só um parênteses aqui. Na dinâmica da transferência, o Freud vai dizer o quê? Tem esses vídeos da dinâmica da transferência, leitura comentada no meu canal aqui no YouTube, tá, gente? Se vocês quiserem, depois vocês podem acompanhar. Nós já estamos encerrando aqui hoje. Mas no texto da dinâmica da transferência, o Freud vai dizer que as relações de amor seguem, de alguma forma, um tipo de clichê, né? Ou seja, mais ou menos sempre da mesma forma que a gente acaba amando as pessoas. E daí aquela confusão, né, de tipos de amor. Qual é o tipo de amor teu? Né? Você tem um tipo de amor assim ou assado? Né? Não, isso é uma construção, tá? Uma construção social para tentar enquadrar, para tentar encaixar o amor em determinadas formas socialmente aceitas. Quando, na realidade, né, o amor é impulso de vida, é criação. Então, o eros, né, que vai dizer Freud, né, a libido, é força para a criação, força para o novo, impulso, né, pulsão. Não cabe na caixinha. Porque a minha forma de amar é isso, segundo o livro lá, as não sei quantas formas de amar e tal, e eu identifico a minha forma de amar e minha mãe é assim, por isso a gente não é compatível e o caralho é quatro. Não tem nada a ver com isso. Tá? Lembram? Isso é uma teoria que está no imaginário. Daqui a pouco surge outra teoria e vai desbancar essa, né? Tal qual o Enneagrama, PNL, a grafologia e vai ter outras aí, né? Surgindo e desaparecendo e voltando e tal. Aí por que a psicanálise fica? Porque funciona. Né? Senão já tinha desaparecido fazia tempo. Quanto maior for a resistência, de forma mais frequente o lembrar será substituído pelo atuar. Repetir. Isso, pois, o lembrar ideal do esquecido durante a hipnose corresponde a um estado em que a resistência é totalmente posta de lado. Se o tratamento começar sob os auspícios de uma transferência suave e positiva, sem que o seja de forma expressa, ele inicialmente permite um aprofundamento na lembrança, como na hipnose, enquanto até mesmo os sintomas da doença se calam. Mas,
se no decorrer do tratamento essa transferência se torna hostil ou excessivamente forte e, por isso, passível de recalque, imediatamente o lembrar dá lugar ao atuar. A partir daí, então, são as resistências que irão definir a sequência daquilo a ser repetido. Olha que interessante. É no arsenal do passado que o doente busca as armas com as quais se defende da continuidade do tratamento e que precisamos tirar dele peça por peça. Ouvimos então que o analisando repete em vez de lembrar. Ele repete sob as condições da resistência. Agora podemos perguntar o que, de fato, ele repete ou atua. A resposta diz que ele repete tudo o que já se impôs a partir das fontes do seu recalcado, em sua essência evidente, suas inibições e posições inviáveis, seus traços de caráter patológicos, pois ele também repete todos os seus sintomas durante o tratamento. E agora podemos perceber que, com o destaque da compulsão para a repetição, não ganhamos um fato novo, mas apenas uma concepção mais coesa. Então, chegamos à conclusão de que o estar doente do analisando não pode terminar com o início da sua análise, de que devemos tratar sua doença, não como um assunto histórico, de que devemos tratar a sua doença não como um assunto histórico, mas como uma potência atual. Ou seja, só falar do que se lembra numa sessão, só falar o que acontece, o que aconteceu, não sei o que, não resolve. É preciso viver, padecer, produzir o que Freud chama de neurose de transferência. Peça por peça desse estar doente será colocada agora no horizonte e no raio de influência do tratamento. E enquanto o paciente vivenciar isso como algo real e atual, entramos com o trabalho terapêutico, que em boa parte consiste na recondução ao passado. O fazer lembrar na hipnose deve ter causado a impressão de um experimento de laboratório. O fazer repetir durante o tratamento analítico, segundo a técnica mais recente, significa invocar uma parcela de vida real e, por isso, não é inofensivo e sem problemas em todos os casos. Entra aqui toda a questão da piora durante o tratamento, muitas vezes incontornável. Pessoal, vamos ficando por aqui então, na página 157. Depois eu vou fazer um segundo vídeo, tá? E aí a gente vai terminar esse texto maravilhoso do Freud, tá? Vou abrir agora os comentários aqui para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Dúvidas, sugestões, podem colocar aqui ou depois coloquem nos comentários aí do vídeo. Esse vídeo eu pretendo deixar salvo, tá? Tanto aqui quanto no canal no YouTube. Aqui, encerrando essa parte, eu gostaria de encerrar justamente aqui, né? Que geralmente, quando os pacientes começam a piorar e piorar muito, e o analista não está preparado para dar conta do caso, o analista enfia os pés pelas mãos, encaminha para psiquiatra, encaminha para outros terapeutas, né? No sentido de um apoio, quando na realidade o que está acontecendo é uma experiência real, né? No aqui e agora, daquilo que de alguma forma foi recalcado, né? Ou seja, está sendo revivido o cerne, o âmago do problema. Problema, né, que o analisante demanda ao analista uma solução. Ok? Mostra o livro, Cláudia, é aqui, ó, Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Tá? É o do Freud, o texto do Freud que nós estamos lendo. Para quem gostou da introdução, né, se quiserem colocando perguntas, podem colocar aqui agora, temos uns minutinhos aqui ainda, tá? 10 minutinhos. Para quem gostou da introdução, eu sugiro o Garcia Rosa, Introdução à Metapsicologia Freudiana, né? Que em especial a parte 3, que vai tratar sobre a metapsicologia, lá o Garcia Rosa faz em alguns parágrafos, né?
ele faz esse apanhado histórico extremamente importante, né? Extremamente importante. Furlan, sim, esse texto mesmo, tá? Repetir, recordar, elaborar, mas da autêntica. Para quem entrou agora ou entrou no meio, né? Só para deixar ciente, tá? O curso, esse bate-papo aqui com vocês, segue, na verdade, uma série que eu estou fazendo. Eu comecei com o texto A Dinâmica da Transferência e agora nós estamos no Recordar, Repetir e Elaborar, tá bom? Que são textos aí fundamentais para a gente pensar a psicanálise hoje, né? Esse texto, inclusive, é o texto base para o grupo de leitura e apresentação de casos clínicos, né? Que eu vou fazer, acho que é na sexta-feira que vem. Letícia, o passado está no presente porque já repetição? Como assim? Não, Letícia, não tem passado, tá? Isso aqui que é bacana, né? Quando a gente está operando a partir da psicanálise, não tem passado. Por quê? Porque a função da memória é esquecer, né? A gente tem que trazer isso, assim. Se passou, eu não lembro, tá? E à medida em que eu elaboro as coisas, aquilo que eu lembro já não me vem com essa carga toda afetiva, tá? Olha, eu vou dar um exemplo de um caso clínico aqui para vocês, né? Uma moça, né, que sofreu ali um abuso, tá? E claro que não vou citar nomes, idade, nada, mas ela consegue, durante o trabalho de análise, né, falar desse abuso, dessa situação que não teve penetração, não teve nada, mas para ela foi um abuso, né, foi só uma coisa de olhar, né, e ele pedir para ela tocar, e ele pedir para tocar nela e prensar ela na parede, mas assim, não teve... A rigor, se fosse para um corpo de delito, alguma coisa assim, não ia constatar nada, mas foi um abuso, né? Ela coloca isso como abuso e a gente acolhe isso, óbvio, né? Lembra que eu disse, não é o analista que vai dizer o que é a realidade ou não para o paciente, né? Então, essa moça, né, começa a fazer um trabalho de análise comigo e aí tem esse cara, tem o pai, tem o pastor, tem vários homens que vão entrar nessa série de abusar dela. E chegou a hora do analista, né? E eu entrei nessa série. Óbvio, né, que com palavras ela estava sentindo que estava deitada no divã. E ela disse assim, Marco, eu tô me sentindo presa aqui. E começa a falar um monte de coisa. Revivendo toda a experiência que ela teve desde o abuso, desde o pai, desde o pastor. E aí também com o namorado. Então, isso cai por terra a ideia do trauma. Por quê? Porque não se trata tanto de uma cena que aconteceu ou deixou de acontecer. Se trata de alguma coisa, né, que não pôde ter, né, um escoamento adequado, né, que isso aconteceu na análise. Tá? Ela ficou dura no divã, assim, sabe? Ela se abraçou, assim, começou a chorar e falou, eu tô com falta de ar e tal, e começa, né? Tudo aquilo que a gente já tá cansado de ver na clínica, né? Então, assim, essa revivência permite que ela comece a se relacionar de forma diferente com os homens, dizendo, mais do que dizendo não, conseguindo colocar um limite, né, nos homens. Limite importantíssimo. Acho que ficou claro, não sei, tá? Mas é dessa experiência que continua, né? Então, transferência está em reviver falando do seu sintoma diante do analista? Não, Clau. A transferência é reviver, falando ou não, tá? O falar é um segundo momento, né? A gente
prepara o terreno, né, e espera que isso venha em palavras, mas nem sempre isso vem em palavras, tá bom? Às vezes vem só em ato mesmo, só em repetição, né? Tem o caso lá do cara que come miolos, né, de macaco. Vejam lá esse caso que é bem bacana, né? Acho que tinha mais. Quando, professor Marco, você vai continuar essa leitura? Quando mesmo? Eu ainda não sei, tá? Semana que vem, muito provavelmente, a gente continue. Ou nessa sexta de manhã ou na semana que vem, tá bom? Mas eu aviso no dia, tá? Fiquem espertos aí no Instagram e nas redes sociais que eu aviso no dia, tá bom? Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Temos mais 2 minutinhos. Senão a gente já vai encerrando, tá bom? Lembrando que, gente, vamos retomar os fundamentos, né? Não por acaso, fundamentos da clínica, a gente tem aqui a resistência, a transferência, a recordar, repetir, elaborar, né? E por aí vai, a dinâmica da transferência, o início do tratamento, né? Psicoterapia, o método psicanalítico, tá? Construções em análise. Eu acho que a gente precisa voltar aos fundamentos, né? Cada vez mais. E falando em fundamentos, sugiro nesse ano, tá? Para quem tiver afim aí de apresentar, né? Ser apresentado a Lacan, né? Por uma via freudiana, sugiro muito o seminário 11 do Lacan, né? Que está sendo lido, comentado, discutido, né? Trabalhado por Jorge Cesarino no Instituto ESP, tá bom? É online, então todos vocês podem ter acesso. Aqui a Gabi. Oi, Marco, tudo bem? Pode mostrar o livro novamente? É o texto do Recordar, Repetir, Elaborar do Freud, tá, gente? Obrigado pelo debate. Eu que agradeço, Aline. Espero que tenha sido proveitoso aí para você e para todos os alunos aí que estão na sua aula. Júnior Oliveira, eu estudo Enneagrama, não creio na cura via ele, mas ele é um mapa bem preciso da mente humana. Então, Júnior, mas a psicanálise não trabalha com o conceito de mente, tá? A psicanálise trabalha com a pulsão. Então, a pulsão, ela fica... Por isso, gente, voltar nos fundamentos, né? A pulsão, ela não tá na mente, nem no corpo, né? Leiam lá o Freud, A Pulsão e Seus Destinos, né? A Gabi, a editora é autêntica, tá? Leiam lá, né? Na Pulsão e Seus Destinos, que vocês vão ver ali com o que trabalha o analista, afinal de contas, tá? Que é, inclusive, um curso que o Ricardo Goldenberg vai dar pra gente no Instituto ESP sobre o sujeito e seu objeto na psicanálise, né? E aí a gente vai ver ali que essa ideia de mente, corpo, né? Como isso se dissolve, né? Na clínica, a partir da teoria freudiana, a partir dessa nossa experiência, tá bom? Bom, gente, vamos ficando por aqui então. Quero deixar um beijão a todos vocês, obrigado pela participação, pela presença. Se gostaram, vai estar salvo aqui no IGTV. Por gentileza, se gostaram, compartilhem para os colegas, tá bom? E na próxima espero a presença de vocês de novo. Beijão. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.